Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Dostoiévski Trip, que é uma peça de teatro publicada em 1997 pelo Vladimir Sorokin. Com este vídeo aqui, eu dou efetivamente início àquele novo projeto de leitura aqui do canal, em que nós vamos entrar em contato com textos publicados e produzidos ao longo do século XX na Rússia e na União Soviética. E eu já fiz um vídeo um pouco mais teórico aqui no canal, explicando um pouquinho como que vai funcionar esse nosso projeto e também explicando um pouquinho do processo de formação e consolidação de uma literatura soviética ao longo das primeiras décadas do século XX. Então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto. Veja, porque naquele vídeo eu mobilizo alguns conceitos teóricos que eventualmente vão aparecer tanto nesse vídeo que você está vendo agora, quanto nos vídeos posteriores dentro deste nosso novo projeto aqui, certo? Pois bem, para além então de explicar um pouquinho desse projeto e de lançar mão de alguns recursos teóricos, naquele vídeo eu também eu proponho uma possível periodização para a literatura russa produzida ao longo do século XX, e é a partir dessa periodização que a gente pode pensar aqui, ou começar a pensar, a obra do Sorokin, no caso aqui, o Dostoiévski Trip, que é um texto que, como o próprio título sugere, estabelece uma intertextualidade muito explícita com a obra do Dostoiévski. E é a partir dessa intertextualidade que este texto aqui levanta algumas questões sobre a contemporaneidade. E o texto faz isso a partir da transposição de problemas filosóficos e literários próprios da obra do Dostoiévski para as problemáticas estéticas e sociais do mundo contemporâneo, no caso lá, naquele mundo que tinha acabado de ver ruir o sistema da União Soviética e aquela coisa toda, porque como eu falei para vocês, esse daqui é um texto de 1997. E ao fazer isso, então, o Sorokin consegue transcender e potencializar as várias questões da literatura e do pensamento russos que vinham se formando desde o século XIX. Novamente, eu já falei de tudo isso naquele meu vídeo, para cujo link vai estar lá embaixo. Pois bem, a partir disso então, essa peça de teatro aqui segue muito bem aquele propósito de desconstruir discursos literários que eram canônicos, como era próprio daquele terceiro momento da literatura russa produzida ali ao longo do século XX, no caso nos anos finais do século XX, que era um momento em que os autores se colocavam de maneira completamente lateral quando a gente pensa no estabelecimento de uma literatura soviética ou de uma literatura que, de uma maneira ou de outra, dialogasse com os pressupostos promovidos ali como oficiais ao longo do período de estabelecimento da União Soviética. Além do texto em si, né, além do Dostoiévski Trip em si, nessa minha edição aqui, nós temos também um pós-fácil escrito pela tradutora, que é a Arlete Cavalieri, e nesse pós-fácil a autora consegue fazer toda uma contextualização histórica da Rússia no século XX, e mais do que isso, ela consegue problematizar muito bem a questão do pós-modernismo na Rússia. Eu tentei fazer basicamente a mesma coisa naquele meu vídeo anterior, mas em todo caso fica aqui a indicação de mais um texto aí, caso você queira entrar em contato com uma teoria muito mais, digamos, estabelecida do que aquela que eu propus naquele meu vídeo. Mas enfim, justamente por conta disso, então, vez ou outra eu vou me referir, eu vou dialogar aqui com esse texto que faz às vezes de pós-fácil dessa minha edição. Pois bem, Dostoiévski Trip, então, como eu falei para vocês, é uma peça teatral que se divide em 3 partes, ainda que essa divisão não se dê de maneira explícita, ou seja, não são 3 atos ali que vão dividir essa peça, mas ainda assim, apesar de ser um único ato, a gente consegue observar uma clara divisão estrutural e temática deste texto aqui ao longo da nossa leitura. Então, na primeira parte da peça, nós entramos em contato com um grupo de 7 viciados em drogas que estão esperando ali um traficante que vai trazer uma substância nova e muito melhor do que aquelas que esses viciados já conhecem. E essas pessoas, em um primeiro momento, elas não são
nomeadas, ou seja, elas são figuras sem qualquer importância, porque o importante aqui é a relação que se estabelece entre essas figuras, entre esses viciados e o objeto, ou melhor dizendo, e os objetos de seus vícios. E conforme esses personagens vão ali conversando ao longo dessa primeira parte da peça, a gente começa a perceber que essas drogas das quais eles falam têm nomes de grandes escritores da literatura universal. Então você tem ali o Faulkner, o Kafka, o Sartre, a Simone de Beauvoir e todo esse povo. E daí, quando vai chegar então o tal do traficante, ele entrega a esses viciados uma nova droga, e o nome dessa nova droga é Dostoiévski. Então, a primeira parte, ao longo da primeira parte da peça, a gente entra em contato basicamente com essa questão. Agora, no segundo momento da peça, cada um desses viciados, ao ingerir aquela droga ali chamada Dostoiévski, acaba se tornando um dos personagens do romance O Idiota, do Dostoiévski, para o qual tem uma série de vídeos aqui no canal. Vou deixar o link para uma playlist lá embaixo, onde você pode, enfim, encontrar todos os meus comentários sobre este romance do Dostoiévski. E mais especificamente, esses personagens viciados aqui do texto do Sorokin, eles se transformam em personagens do Idiota do Dostoiévski em uma cena muito específica do romance, que é aquela cena em que a Anastácia Filipovna resolve queimar uma bolsa cheia de dinheiro antes de fugir ali com seu amante e aquela coisa toda. Mas o interessante aqui na peça do Sorokin é o modo como esse autor consegue atualizar a linguagem usada lá no texto original. E se na primeira parte esses personagens não tinham nenhuma personalidade, tanto que eles não tinham nem nomes para diferenciar um dos outros, é até difícil você diferenciar quem que está falando ao longo da primeira parte da peça. Se na primeira parte eles não tinham qualquer característica que os diferenciasse um dos outros, agora eles vão ganhando traços característicos daqueles personagens do romance do Dostoiévski. Só que a questão é, esses personagens aqui do Sorokin são apenas simulacros daqueles personagens do romance O Idiota do Dostoiévski, porque afinal de contas eles são retrabalhados pelo Sorokin nesse texto de maneira completamente hiperbólica, ou seja, de maneira completamente exagerada. E daí aqui eu vou ter que colar agora, porque eu anotei o nome desses personagens e algumas características que eles vão apresentando ao longo do texto aqui do Sorokin. Então você tem, por exemplo, Anastácia Filipovna, que aqui é uma pessoa completamente destrutiva. Se você volta lá no texto do Dostoiévski, de fato você percebe que a Anastácia é mesmo uma figura destrutiva, só que aqui isso é potencializado ainda mais. Do mesmo modo, o Rogojin que aparece aqui nessa peça do Sorokin é extremamente libidinoso e justamente por conta disso ele quer transar com todas as mulheres do mundo e ele acha que ele tem um pênis gigante e esse tipo de coisa. Já uma outra personagem que ganha bastante destaque aqui é a Vária, que na obra do Dostoiévski, apesar dela ser uma personagem muito interessante lá, ela fica meio que às margens ali da narrativa. E nessa peça do Sorokin, a Vária ela se divide entre a inocência e a luxúria. A gente começa a perceber isso principalmente quando a gente nota um certo interesse que ela nutre, um interesse doentio que ela nutre ali pelo próprio irmão, que é lá o Gania, que vai reaparecer aqui também. Só que o Gania aqui do Sorokin vai ser um personagem ainda mais ganancioso do que era lá quando a gente pensa no Gania escrito pelo Dostoiévski. E o grande personagem lá do Idiota, né, que é o romance do Dostoiévski, é um sujeito chamado Príncipe. Ele é príncipe e o nome dele é Mishkin. E aqui nessa peça do Sorokin, o príncipe Mishkin é obcecado pelo amor ao próximo. E essa obsessão que ele nutre pelo próximo acaba sendo tão destrutiva
quanto todas aquelas atitudes tomadas pela Anastácia Filipovna aqui. Então veja que você tem uma equiparação entre esses dois personagens, que é algo que não acontece quando a gente pensa lá no Idiota do Dostoiévski, porque lá esse amor ao próximo do Mishkin é o que acaba fazendo com que ele se sobressaia com relação aos outros personagens. Aqui não. Esse amor ao próximo é uma coisa tão exagerada, mas tão exagerada, que acaba se tornando uma espécie de vício que esse personagem tem, e justamente por conta disso, ele reflete esse amor ao próximo de uma maneira absolutamente negativa aqui, segundo essa leitura do Sorokin. E outros dois personagens que vão aparecer aqui também, e que retomam lá personagens do Dostoiévski, são o Lebedev ou alguma coisa do tipo, que vai representar aqui todas aquelas pulsões primitivas, aquelas pulsões abjetas do ser humano, como se ele representasse aqui o triunfo da natureza sobre o indivíduo, e eu não vou poder entrar em muitos detalhes sobre isso. Só que por outro lado, você tem um outro personagem do qual gosto bastante também, lá na versão do Dostoiévski, que é o Hippolyte, que no caso aqui do Sorokin, vai representar exatamente o contrário do Lebedev. Por quê? Aqui o Hippolyte vai representar o triunfo do indivíduo sobre a natureza. Só que nessa versão atualizada dos fatos, todo aquele individualismo e toda aquela ideia, todo aquele medo que esse personagem sente da morte lá no romance do Dostoiévski, acabam perdendo completamente aquela profundidade. Ou seja, no texto aqui do Sorokin, todos aqueles personagens do Dostoiévski são apresentados com características completamente exageradas. Esses personagens aqui são caricaturas daqueles personagens que haviam sido criados pelo Dostoiévski. E daí sobre isso, na página 87 dessa minha edição aqui, a Arlete Cavalieri diz o seguinte: os traços psicológicos característicos dos personagens de O Idiota de Dostoiévski estão evidenciados no texto de Sorokin, mas o leitor e espectador logo se dá conta de que não se encontra diante dos clássicos heróis da literatura russa, mas de caricaturas, ou melhor, de hipertrofias grotescas desses caracteres. Suas tendências psicológicas surgem agigantadas, acentuando-se a monstruosidade de suas obsessões e perversões. Então, foi como eu falei para você, o Sorokin ele pega, por exemplo, lá o Príncipe Mishkin, que no livro do Dostoiévski tinha todo aquele viés de santidade, só que aqui ele consegue transformar, ele consegue rasurar aquela santidade de modo a transformá-la em uma atitude completamente obsessiva. E aí, por conta de toda essa distorção proposta aqui por esse autor, na página 81 ainda aqui deste pós-fácil, a Arlete continua dizendo o seguinte: Sorokin constrói por meio da desconstrução de textos clássicos uma espécie de poética da revolta. Os seus textos não oferecem ao leitor espectador a chave para a compreensão do texto original. E isso é uma coisa muito importante, porque conforme eu fui entrando em... Quando eu fiquei sabendo sobre o que se tratava este livro aqui, eu pensei, bom, seria interessante que primeiro eu lesse lá O Idiota. Só que quando eu fui ler este livro depois, eu percebi que não é esse o caso. Você não precisa conhecer o Idiota para você poder ler este livro aqui, ainda que seja recomendável que você o conheça. Só que seria muito mais interessante se você tivesse conhecimento de uma parcela muito maior da obra do Dostoiévski, porque apesar de aqui o Sorokin se utilizar de uma cena, de um romance em específico, todas essas obsessões, todas essas monstruosidades que vão estar presentes aqui nesses personagens retomam monstruosidades e obsessões que estão distribuídas de maneira difusa pela obra do Dostoiévski. Então, quanto mais você souber, quanto mais você conhecer da obra deste autor, mais fácil fica de você localizar algumas referências que o Sorokin vai colocando aqui nesta sua peça de 97.
Muito bem, então na primeira parte da peça nós somos apresentados aquele grupo de viciados que na segunda parte se transformam em simulacros dos personagens do idiota do Dostoiévski. Agora, na terceira parte da peça, depois de uma espécie ali de overdose, esses personagens voltam a ser homens e mulheres comuns. Só que agora esses personagens começam a ter ali as suas personalidades melhor delineadas, mais bem desenvolvidas, ao contarem de maneira completamente delirante histórias de suas próprias vidas. Histórias essas que envolvem pedofilia, incesto, canibalismo, necrofagia e mais uma série de outros assuntos um pouco polêmicos, digamos assim. Só que é a partir desta queda que esses personagens representam, é a partir dessa exposição de um lado mais sombrio da natureza humana, que a gente consegue perceber que esses sujeitos alcançam, que esses sujeitos atingem aquela beleza que vai salvar o mundo, segundo o Dostoiévski. Então é muito interessante que eles partem dessas condições completamente abjetas para chegar àquele nível de iluminação plena, e daí você vai ter que ler, evidentemente, o livro para poder saber como é que isso acontece, porque depois desse processo de iluminação nós temos um pequeno trecho aqui que faz às vezes de epílogo, digamos assim, e nesse epílogo fica claro que, para o Sorokin, o Dostoiévski e sua obra não tem mais lugar no mundo contemporâneo, e justamente por conta disso, tanto o autor quanto a obra devem ser diluídos em uma literatura de massa, em uma literatura mais simplificada, digamos, como é, por exemplo, o caso da literatura do Stephen King. Veja, não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é o Sorokin aqui no trecho final mesmo de sua peça, e daí é claro, você vai ter que ler aqui para poder saber exatamente o porquê que existe essa necessidade de você diluir a obra do Dostoiévski em algo um pouco mais de massa, em algo um pouco mais acessível. E daí pensando nessa divisão da peça, na página 95 aqui do texto do pós-fácil, a Arlete diz o seguinte: se na primeira parte da peça de Sorokin os personagens não agem imobilizados pela falta dos narcóticos literários, já na segunda parte, movidos pelo efeito da droga Dostoiévski, eles passam a ter nomes, personalidades, ação e vontade, ainda que como duplos dos heróis dostoiévskianos. E na terceira parte, ainda sob o influxo Dostoiévski, os personagens de Sorokin passam a apresentar até mesmo traços biográficos, como que se afastando daqueles seres marionetes dependentes expostos no início da peça. Então esse comentário aqui da Arlete no pós-fácil me fez pensar não apenas nesse modo de divisão da peça que aponta para uma certa progressão com relação ao desenvolvimento desses personagens, mas também me fez pensar bastante naquela ideia de que a literatura pode servir no processo de autonomia do indivíduo, porque antes de entrar em contato com Dostoiévski, esses personagens não sabiam quem eram. Depois de entrarem em contato com a obra desse autor, é que eles passam ali a se reconhecer, eles passam ali a ter de fato uma própria vida. Então, eu achei bem interessante esse comentário da tradutora, porque ele acaba abrindo essa possibilidade de leitura também aqui para o texto do Sorokin. Agora, pensando de maneira um pouco mais complexa sobre essas partes em que o texto se divide, é interessante observar que, com relação à primeira parte, apesar das várias referências literárias, os autores citados neste primeiro momento por aquele grupo de viciados ali, eles são destituídos de qualquer valor simbólico e cultural, porque esses autores são, na verdade, produtos, ou seja, drogas, usados ali para uma satisfação imediata e temporária. E isso acaba levantando toda uma discussão sobre o efeito narcótico da literatura, como diz aqui a tradutora nesse texto do pós-fácil. E mais do que isso, para além desse efeito narcótico da literatura, a gente pode pensar, ao estabelecermos comentários sobre a primeira parte da peça, a gente pode pensar também sobre essa ideia
da literatura não mais como fruição, mas sim como uma espécie de fetiche. E a gente ainda poderia pensar, sobretudo quando a gente lê essa primeira parte da peça, sobre um mercado cultural que transforma tudo em um produto de consumo, mesmo aqueles grandes autores, de modo que mesmo a cultura é deglutida e descartada de maneira absolutamente fácil, sobretudo quando a gente pensa que este daqui é um livro que trata dessas questões do mundo contemporâneo e de como que essa grande literatura é recebida pelo leitor, pelo editor e pelo público de uma maneira geral contemporâneos. Agora, quando a gente pensa mais na segunda parte da peça, eu acho que não tem como não vir à cabeça a ideia do fracasso de um ideal humanista, porque nesse texto do Sorokin, aquelas personagens do Dostoiévski acabam evidenciando apenas aquilo que há de pior no ser humano, ao contrário do que propõe o autor original lá do Idiota. E mais, essa segunda parte aqui da peça do Sorokin levanta toda uma discussão sobre a questão da autoria, da intertextualidade, da sátira, da carnavalização, do humor e da paródia. Todos esses são recursos que, como eu falei para vocês naquele meu vídeo de introdução a esse projeto, eram muito utilizados pelos autores desse terceiro período da literatura russa do século XX. Por conta disso tudo, sempre volta-se ao longo dessa segunda parte aqui aos vários estilos usados no texto e a toda uma reflexão sobre uma linguagem. A gente começa a perceber nesse segundo momento da peça que nós estamos diante de um texto que tem consciência de que é texto. Nós estamos diante de um texto que problematiza a sua condição, que problematiza esse viés de ser um produto cultural, e isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa nesse deslocamento das personagens do Dostoiévski. E nós temos por fim a terceira e última parte aqui da peça, em que sempre fica aquela ideia de que não é mais possível ao leitor contemporâneo ler Dostoiévski, porque este é um autor que traz uma humanidade que é insuportável e inconcebível em um mundo esvaziado de questões religiosas, filosóficas e morais como é aqui o nosso mundo contemporâneo. De toda a peça. Isso porque esses personagens aqui, eles se tornam cidadãos soviéticos que se isolam uns dos outros e começam ali a proferir alguns monólogos que beiram o surreal em alguns momentos, com uma linguagem cada vez mais vulgar e absurda. E justamente por conta disso, esses personagens eles vão representar aqui, por conta dessa linguagem e por conta daquilo que eles estão falando, evidentemente, esses personagens eles vão representar aqui uma transposição destrutiva de todos aqueles valores do Dostoiévski ao mundo contemporâneo, em que o espiritual deu lugar ao financeiro e a existência é cada vez mais vazia e sem sentido. Então veja que tudo isso acaba transparecendo muito bem nas falas desses personagens nesse terceiro e último momento da peça. E como essa daqui é uma peça de teatro, os diálogos são parte importante e fundamental para o estabelecimento do texto. E esses diálogos aqui nessa peça do Sorokin, eles acontecem, eles se dividem ali em três níveis. Então nós temos um diálogo dramático que acontece entre os personagens, nós temos um diálogo que é intertextual, que acontece entre este texto e outros textos, evidentemente lá de maneira mais explícita o texto do Dostoiévski, o Idiota. Mas nós também temos aqui um diálogo que é cultural, um diálogo que se estabelece entre esse texto e o leitor, ou entre esse texto e o espectador, porque o espectador olha para este texto, o leitor olha para esse texto como um produto da cultura. E é justamente por conta disso que existe aqui um diálogo cultural muito interessante. Esse texto aqui
ele é fruto de um momento muito específico da cultura soviética barra russa, e isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Então, quando o texto começa, quando a peça começa, a gente sempre tem aquela impressão de que tudo aqui vai ser uma espécie de sátira. Só que, graças a uma hipérbole das características próprias da sátira, que no caso aqui vai se transformando, ou melhor dizendo, vai ganhando contornos cada vez mais próximos aos contornos de um pesadelo, mas enfim, graças então a essa hipérbole das características da sátira e graças ainda a todas as discussões sobre a própria linguagem, a gente começa a perceber que o que está sendo satirizado, o alvo dessa sátira, não é apenas aquele mundo do Dostoiévski, não é apenas aquele mundo soviético, mas também a realidade contemporânea. E tudo isso acaba nos dando notícia de um desencanto que é muito próprio da pós-modernidade, como eu falei para vocês naquele meu vídeo anterior a esse. E é justamente por conta desse desencanto que as drogas são usadas, tanto como um meio de conectar uma realidade objetiva a uma realidade subjetiva, mas essas drogas também são utilizadas para poder evidenciar que a literatura é um produto cultural e, portanto, a literatura é fruto da cultura, e eu estou frisando bastante isso porque lembra lá que os autores são citados aqui, mas eles são citados como drogas, eles são citados como produtos. E essas drogas também são utilizadas aqui ao longo do texto para poder desconstruir todo aquele discurso absoluto, íntegro e autoritário que o cânone literário acabou estabelecendo ali ao longo do período da União Soviética, como eu também já falei para vocês no meu vídeo anterior a esse, dentro deste projeto. E para fazer tudo, e para mobilizar todas essas questões sobre as quais eu fui conversando aqui com vocês nesse vídeo de hoje, o Sorokin se utiliza de uma série de recursos próprios daquele momento em que ele escrevia na literatura russa, que é aquele terceiro período, como eu propus para vocês no primeiro vídeo desse projeto. Então aqui você tem muito o uso da paródia, da sátira, do humor, da ironia, da metalinguagem, da fragmentação, da ruptura com a questão da mímese e mesmo da representação realista, que eram coisas muito importantes para os autores desse terceiro período. E principalmente você tem aqui o uso do nonsense, que acaba aproximando muito bem essa literatura produzida nesse terceiro período da literatura russa, aqueles textos que eram próprios do teatro do absurdo, por exemplo, sobre o qual eu falei, se não me engano, no meu vídeo sobre Tarântula, que é um livro lá do Bob Dylan. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também. Então veja aqui, todos esses recursos que eram próprios daquele terceiro momento da literatura russa do século XX vão ser mobilizados aqui pelo Sorokin neste seu texto, e é justamente por conta disso que eu acabei escolhendo ele como um dos principais representantes desse movimento assoviético, como eu chamei lá no meu vídeo anterior. Certo? Enfim, diga lá embaixo se vocês conhecem esse texto, eu sei que alguns de vocês conhecem. Mas caso você não conheça, vale muito a pena conhecer, justamente por conta de todas essas reflexões e várias outras que esse texto suscita. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar este livro, e daí comprando pelo link você me ajuda e todo mundo fica feliz, porque afinal de contas nós vivemos em uma época em que a literatura é um produto, então vamos nos aproveitar disso de algum modo, não é mesmo? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.